E dando sequência aqui na Rádio Justiça sobre a abertura e fechamento de empresa aqui no Brasil, nós vamos conversar com o contador José Maria Pereira Costa. José Maria, qual é o papel do profissional de contabilidade na abertura de uma empresa? Hoje, Arthur, considerando como nós estamos a âmbito nacional, é de super importância. Porque uma empresa não pode ser aberta sem que haja a presença de um contador. Porque o contador tem que fazer do início ao fim essa abertura. Ele tem que fazer preparar a documentação, que é o contrato social com os sócios, preparar a área onde o empresário vai trabalhar, se ele vai trabalhar com comércio, com serviço, orientar na questão de impostos, orientar na questão de apuração da tributação, como é que vai ser feita essa tributação, como é que o empresário vai agir a partir daquele momento, se ele vai ser enquadrado ou não em diversas opções, que hoje nós temos várias opções de tributação no cenário brasileiro. Então isso tudo depende do contador estar alienado junto com o empresário, tanto no âmbito nacional, que é a título de Receita Federal, quanto no âmbito estadual, que é no caso do GDF aqui no Distrito Federal. Então, é necessário que toda empresa tenha um contador? Sim. Há uma divergência que hoje está havendo uma discussão que o SEBRAE hoje orienta, ele abre a MEI, que é o microempreendedor individual. E geralmente o MEI ele não está fazendo cadastro junto com o contador, não está trabalhando com o contador. Mas na hora das declarações importantes, de super importância para serem entregues, apuração dos impostos, que ele seja revalidado, que ele seja pago, é a hora que o MEI sente a falta do contador e aí ele vai atrás do contador. Então todo o empresário hoje que é aberto, que funciona, tem por obrigação de ter um contador até mesmo para poder ter entrega de suas declarações, de suas obrigações tributárias. Mesmo aquele pequenininho? Mesmo aquele pequenininho. Porque hoje você leva em consideração, Arthur, o seguinte: no âmbito do DF, a falta de uma entrega de um livro eletrônico, que é mensalmente entregue no GDF, hoje acarreta um prejuízo de R$ 802 para um empresário. É mais fácil você manter um contador pagando um salário para que ele informe os seus trabalhos durante o mês, do que ter que pagar todo mês a título por GDF R$ 802, concorda? Concordo. Estamos conversando com o contador José Maria Pereira Costa, ele que destaca a importância deste profissional durante o processo de abertura e até o fechamento de uma empresa. Para a abertura hoje, José Maria, de uma empresa, dá muito trabalho ou é tranquilo para quem já tem experiência? Olha, para quem já trabalha na área, é com uma certa tranquilidade que a gente faz. O que hoje emperra ou não são os trâmites dentro da junta comercial, porque hoje há o chamado fácil, que integra, hoje a junta comercial integra a Receita Federal, a junta comercial e o Distrito Federal, que é o governo do estado. Então, quando você dá entrada hoje numa empresa, demora em torno de 30 a 40 dias para você ter toda a documentação liberada, que é desde o contrato social, CNPJ e inscrição estadual, liberado já no âmbito completo. Aí é feita toda a análise, toda a documentação tem que ser entregue com prazo para poder ser cumprido esses prazos também. Esse período de 30 a 40 dias aí na junta é considerado um tempo muito longo? Não, de certa forma é considerado um tempo hábil. Pode ser que seja liberado antes, mas a média demora entre 30 e 40 dias para que a pessoa não fique com ansiedade para sair ou não. Está dentro de um dos parâmetros normais e legais que hoje vigora dentro do DF. Quais são os cuidados na hora de abrir uma empresa, José Maria? O primeiro passo, no caso, seria a pessoa determinar e definir realmente o que ela pretende fazer, qual área que ela pretende trabalhar. Então, seria ela ter um plano já, fazer um plano empresarial para poder trabalhar, sabendo o que ela vai ter de custo, sabendo a área que ela vai trabalhar, quais os concorrentes que ela tem nessa área, e se seria interessante ou não realmente ela adentrar essa área. Porque tem muita gente que entra achando que abrir uma empresa hoje é fácil, concordo. Mas na hora de fechar é que você vê a dificuldade, porque muitas vezes a pessoa sai devendo, deve o governo, deve o Estado, deve o funcionário, deve o fornecedor, por conta de um erro mal calculado na hora que estava fazendo essa abertura, por falta de informação, por falta de buscar esse tipo de informação. Então, para abrir uma empresa é mais fácil do que fechar? Com certeza. Hoje a dificuldade para você fechar a empresa, ela supera com certeza a abertura.
E tem muitas implicações, o cara de repente ele só baixa a porta lá e pronto, não trabalho mais nessa atividade, não deu certo, e daí ficam coisas para trás. Por exemplo... Exato. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, vou fechar a empresa, vou baixar as portas. Ele pode até baixar as portas, concordo, fechou ali, baixou as portas. Só que ele tem que se preocupar com... Ele tem que encerrar o CNPJ, tem que baixar o CNPJ dele, tem que ter todas as certidões de todos os órgãos para poder fazer essa baixa, tem que baixar a inscrição estadual dele e tem que fazer o encerramento, que é o de Estado Social junto à junta comercial, aonde ele vai estar encerrando realmente a empresa. E nisso tudo ele tem que verificar, porque tem taxas a serem pagas, tem cuidados a serem tomados, porque tem que guardar uma documentação durante um certo período. Não é só simplesmente, fechei, esquece aquela empresa. Não, você tem que manter aquela documentação durante o período de 5 anos, que é o período mínimo exigido pela nossa tributação, que caso seja exigida alguma documentação, você tem que apresentar essa documentação e você tem que manter as informações. Se você não fizer, você tem que manter as informações durante um período, informando que você está inativo durante aquele período. Porque senão essas taxas, tributos, impostos, elas viram uma bola de neve. Exatamente, principalmente as multas por não entrega das obrigações acessórias, que são os livros, DCTF, DACONs, as declarações todas que têm que ser entregues durante esse período de funcionamento. E pela falta de experiência, as pessoas nem imaginam isso, que tem que continuar, porque fechou a firma, esquece dessa parte. Exato, até por falta de uma conversa com o contador, porque no momento que você está querendo encerrar ou não, o ideal é que você sente com o seu contador e pegue todas as orientações, aonde ele vai te dizer o que você tem e como tem que fazer para que você proceda essas informações. Muitas vezes a pessoa encerra a empresa, aí por estar em atraso com o contador, não volta no contador para querer uma orientação, para dizer como é que ele tem que proceder. Então deixa a empresa abandonada e some durante um período, e depois já reaparece com uma bomba na mão, que é a Receita Federal cobrando, que é o GDF cobrando, que são órgãos que você ficou devendo também te cobrando. Então tudo por conta de uma falta de conversação. E complica a vida dele. Exatamente. Estamos conversando com o contador José Maria Pereira Costa, ele que fala a respeito da abertura e o fechamento de uma empresa aqui no país. Para abrir uma empresa, ô José Maria, os custos são muito elevados? Olha, hoje a média não ficam uns custos muito elevados, porque a gente tem as taxas de funcionamento normal que tem que ser paga junto à junta comercial, então essa abertura aí, oficialmente, ela fica no preço, não fica a título normal, aí varia entre 500 a 700 reais para você abrir uma empresa. Mas é tranquilo, as outras taxas, o que mais impressiona ou gasto ou não seria no caso se você for abrir uma empresa e querer guardar o nome, fazer INPI, esse tipo de coisa acarretaria um custo maior. Mas quanto à abertura até o tratado de funcionamento, tirar um alvará de funcionamento, ela não fica um custo alto não. As taxas independem do tamanho dessa empresa que está sendo aberta? Em alguns casos, sim. O que acontece? Para você abrir uma sociedade anônima, é um valor que é uma taxa cobrada diferenciada. Então, para cada tipo de empresa. Mas a limitada, como empresário individual, como MEI, a taxa é unificada por valores baixos. Não são altos, não. A média, o mais alto são as empresas, são as sociedades anônimas. E a mesma coisa acontece no fechamento? Não, no fechamento é diferenciado. No fechamento, o que acontece? No fechamento, o primeiro passo do contador é verificar todo e qualquer tipo de pendência que haja com a empresa, para que você possa ir atrás para saber. Agora, os valores cobrados já são os valores padrões dentro dos órgãos pelo encerramento da empresa. Se tiver multa, se tiver que pagar alguma coisa, geralmente quando não tem, é simples, é só fazer o de Estado Social e sair baixando nos órgãos. Certo. E durante a permanência da abertura dessa empresa, ô José Maria, os tributos vêm mês a mês? Acontece da seguinte maneira, Arthur. Você gerou a sua receita, você gerou a obrigatoriedade do recolhimento. Se você não está ativo, se você não está funcionando, você não tem a obrigatoriedade de recolher o imposto. Mas você tem a obrigação de informar ao fisco que você não está se movimentando. Então, o que você deve fazer é manter a informação junto ao Estado, que você não está funcionando, e junto ao Fisco Federal, que seria a Receita Federal, na declaração de imposto de renda, você apontaria que você passou aqueles meses sem funcionar, onde você ficou inativo. Então, o que gera ou não a necessidade da obrigação do recolhimento seria a receita em si.
Essa tua explicação é quando o profissional ali emite uma nota fiscal? Exatamente. Quando ele emite a nota fiscal, ele cria a obrigação do recolhimento do tributo. Se ele não emitiu, não existe a obrigação. Muito bem, nós conversamos com o contador José Maria Pereira Costa, que falou a respeito da abertura e fechamento de uma empresa no país. José Maria, muito obrigado pela sua participação. Ok, Arthur, eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder estar dando uma explicação melhor para o contribuinte, para o empresário.